na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és de Deus eterno sobre toda a terra e céus. Bom dia. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu cumprimento você assim nessa manhã. Aqui em Sesimbra, na região de Setúbal, na margem sul do Tejo, em Portugal, próximo ou dentro da região da Grande Lisboa, são 11 horas e 42 minutos da manhã de quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. E eu cumprimento você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, desejando que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Aí no Brasil devem ser 7h40, 7h42 da manhã, por aí. Você talvez já tenha acordado, esteja se arrumando, se preparando para ir para o trabalho. Na Bolívia deve ser ainda antes, talvez 6 e pouco da manhã. Na França, na Bélgica, já deve ser hora do almoço já, quase 1h da tarde. E que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Nós estamos todas as manhãs, desde essa segunda-feira, e a minha ideia é toda manhã, de segunda a sexta, termos este encontro ao vivo, algo em torno de 30 minutos, mais ou menos, onde a gente possa refletir numa passagem das Escrituras, em especial nos evangelhos de Jesus Cristo, os evangelhos que nos contam a história de Jesus, os exemplos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e que formam o fundamento da nossa fé, a base da nossa convicção, do nosso cristianismo. Eventualmente podemos usar outros textos. Começamos esse trabalho nesta última segunda-feira, hoje é o terceiro dia, e a expectativa é que todos os dias pela manhã tenhamos este encontro, algo em torno de 30 minutos, não mais do que isso, mas onde a gente possa refletir sobre a palavra de Deus, alimentar a nossa fé, fortalecer a nossa vida na presença do Senhor. E eu louvo a Deus por você que já está conosco aqui, participando deste encontro ao vivo. Que Deus te abençoe. Vamos orar, eu te convido a orarmos e logo estaremos, então, lendo a palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Então, se você quiser, pode pegar a sua Bíblia e abrindo em Mateus, capítulo 11, que daqui a alguns minutinhos nós vamos começar a ler. Descanso, queremos te agradecer pela saúde, queremos te agradecer pelo sustento, pelo pão de cada dia, queremos te agradecer pelo hoje, pelo agora, pelo Senhor que opera e trabalha nas nossas vidas e através das nossas vidas. Recebe nesta manhã o nosso louvor, a nossa gratidão, a expressão da nossa alegria, do nosso apreço pelo que o Senhor tem feito por nós.
e venha ao nosso encontro, ao encontro dos nossos corações, ao encontro da nossa vida, os nossos anseios. Queremos colocar aos pés da cruz as nossas ansiedades, as nossas preocupações, crendo que o Senhor está cuidando das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos lares, crendo que o Senhor é o Todo-Poderoso e toda a terra está cheia da tua glória, crendo que o Senhor está nos guardando e nos dando livramento e que tudo permanece no teu controle, debaixo da tua autoridade, da tua soberania, Pai. Abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, que nesta manhã já está conectado conosco pela internet, participando pelo Instagram ou pelo Facebook dessa transmissão ao vivo. Abençoe sua vida, a sua família, o seu lar. Abençoe o dia de hoje na vida desta pessoa. E que meu irmão, minha irmã, esse que está conosco, possa ser alcançado pela tua graça e o teu Espírito o envolva e a tua palavra fortaleça a nossa fé, edifique a nossa vida e aprofunde a nossa comunhão contigo. E nos leve a um nível de compreensão do teu reino e de entrega ao serviço do teu reino ainda maior do que aquilo que fomos capazes no dia de ontem. Fica conosco, por misericórdia, não por mérito nosso ou porque haja alguma habilidade especial em nós, mas por misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Perdoe os nossos pecados e caminhe conosco nesse dia, nos abençoando e provendo as nossas necessidades para a tua glória, para o teu louvor. Em o nome de Jesus Cristo, clamamos a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Queremos entrar na palavra. Eu te convido a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, o capítulo de número 11. São Mateus 11. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 6. Mateus 11, de 2 a 6. Na minha versão diz assim, eu leio para você nesta manhã, convido você a me acompanhar aí. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Querido, quero nessa manhã refletir com você sobre as marcas e os sinais do reino de Deus. O reino de Deus, ele, ao chegar, ao se instalar, ele tem marcas. Os filhos de Deus, diz a palavra, que os filhos de Deus, de alguma forma, geram frutos. E pelos frutos você conhece a árvore. Diz a Bíblia que uma mesma fonte não pode dar água salgada, ou água insalubre, ou água que não pode ser aproveitada, não pode ser bebida, e a mesma fonte dar água potável, água de qualidade. Isso não é possível. Não há como você, na mesma fonte, tirar dois tipos de água diferentes. A palavra de Deus nos mostra, por exemplo, Jesus, na sua última semana, quando ele, na manhã seguinte à sua entrada triunfal em Jerusalém, ele, voltando provavelmente da casa de Lázaro, Maria e Marta,
para Jerusalém, ele vê ao longe uma figueira frondosa, uma figueira bonita, uma figueira com folhas novas. E essa é uma característica da figueira. A figueira, antes de dar os seus frutos, antes de dar os figos, ela renova as suas folhas. E ela fica verdejante, ela fica bonita, ela fica vistosa, bonita de se ver. E Jesus, ao longe, viu a figueira e, de alguma forma, então, ele vai buscar nela frutos e não encontra frutos nela. Havia aparência de frutificação, mas não havia realidade da frutificação. E então Jesus amaldiçoa a figueira e a figueira acaba secando. O que isso tudo nos mostra é que nós, não exercendo juízo condenatório, porque não estamos aqui para exercer um juízo que condene ninguém, somos sim orientados pela palavra de Deus a exercer um nível de juízo ou um nível de julgamento ou de entendimento das coisas de Deus que nos leve a perceber o que é realmente de Deus e o que não é. Aliás, um dos dons do Espírito é justamente o dom de discernimento de espíritos. Está lá na relação dos dons espirituais que Paulo escreve à igreja de Corinto. O discernimento de espíritos não tem nada a ver com nós julgarmos o irmão. E muitas das vezes hoje as pessoas dizem, você não pode julgar o irmão. E parece haver uma preocupação extrema em não julgar o irmão. Quando, na verdade, a Bíblia ela não nos autoriza realmente a julgar a vida de ninguém. Deus o faça. Nós não estamos aqui para começar um julgamento na vida de nenhum dos nossos irmãos em Cristo. Quem faz isso é o Senhor. Mas a palavra de Deus, ao mesmo tempo, ela nos dá a condição, ela nos dá a garantia, ela nos dá a orientação. E Paulo vai chegar até a dizer, numa das suas cartas, que se nós encontrarmos um irmão ou alguém que se diz irmão, se diz servo de Deus, filho de Deus, e esse alguém não está realmente de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que a gente não deve nem comer com ele, que não devemos ter comunhão com aquela pessoa, que não devemos nos aproximar e nos assentar à mesa com ela. E isso não é julgar o irmão, mas é perceber se a água que está saindo ali é uma água salobre ou potável, boa, aproveitável, ou uma água infeliz, uma água que não pode ser usada. Isso é perceber se aquela árvore está produzindo um bom fruto ou um fruto ruim. Isto é perceber se o espírito que está ali é um espírito de Deus ou não é um espírito divino, não é uma direção divina, uma orientação divina. Por quê? Porque o reino de Deus, ele tem marcas de Deus. E então os filhos de Deus têm marcas de Deus. Os servos de Deus têm marcas de Deus. Aqueles que estão em comunhão com Deus têm marcas de Deus nas suas vidas. Aqueles que estão em intimidade com Deus, e a Bíblia vai dizer, aquele que se une com o Espírito Santo, forma um só espírito com o Espírito Santo de Deus. Então, se eu estou em comunhão com Deus, se eu estou em comunhão com o Espírito de Deus, eu me faço um espírito com Deus. Em espírito, estamos em comunhão, em unidade, em intimidade, e as obras desse Deus e as obras desse Espírito de Deus, as marcas da presença desse Deus e do reino desse Deus e do agir do Espírito desse Deus estarão também através da minha vida aparecendo. E então eu posso, usando e pedindo, Senhor, manifeste na minha vida o dom de discernimento de espíritos. Eu posso perceber claramente se ali há o Espírito de Deus ou se ali é alguma obra carnal, alguma obra humana, alguma coisa feita pela inteligência humana, pela capacidade humana de inventar, de desenvolver, de pensar, de criar, a engenharia humana, ou, pior ainda, se aquilo é algo diabólico, demoníaco. E a Bíblia diz que o próprio Satanás se veste de anjo de luz.
Queridos, João Batista estava na prisão, e era uma prisão bastante insalubre, ele estava preso perto do Mar Morto. E lá na prisão ele ouve falar de Jesus, chega a ele as notícias a respeito de Jesus, do ministério de Jesus, o que Jesus falava, ensinava, daquilo que Jesus estava realizando, e a preocupação de João Batista era que os seus discípulos não ficassem perdidos. Perceba, nós estamos falando de João Batista, que era parente de Jesus, que provavelmente cresceu junto com Jesus. Eles eram aparentados, se conheceram desde criança. Eu não posso crer que João Batista não sabia que Jesus era o Messias. Quando suas mães se encontraram, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ainda no ventre da sua mãe, e se alegrou porque de dentro do ventre ele estava perto do Jesus que estava no outro ventre, o ventre de Maria. João Batista não está aqui tirando uma dúvida sua, uma dúvida pessoal sua, se Jesus era o Messias. E perceba, João Batista tem inclusive o cuidado de não usar a expressão Messias. Ele manda dois dos seus discípulos, pelo menos, dois dos seus discípulos, pelo menos, irem perguntar a Jesus se Jesus era aquele que eles estavam esperando. Ele não diz, olha, pergunte se Jesus é o Messias, porque essa expressão Messias era algo muito ligada, muito reveladora, e ele não estava interessado ainda em desvendar o mistério de Jesus, porque ele sabia que o mistério da pessoa de Jesus era para ser desvendado pelo próprio Jesus. Não cabia a ele. Então ele vai e diz, olha, pergunte se ele é aquele que esperamos ou se ainda virá algum outro. A preocupação de João Batista era com os seus discípulos, porque ele sabia que estava preso, ele sabia que viria a morte na sequência, e como ficariam os seus discípulos? E então ele diz, olha, vão lá e perguntem a ele, és tu aquele que havia de vir, ou nós ainda devemos esperar algum outro? E os discípulos obedientemente vão a Jesus. E o que Jesus responde, Jesus não diz, eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que veio para salvar a humanidade. Não, Jesus não usa estas formas para definir, explicar e responder aos discípulos de João Batista. Jesus usa marcas do reino de Deus estabelecido na terra. E aí Jesus diz, olha, volte e diga para João Batista o que vocês estão vendo aqui. Ele não diz, volte e diga para João Batista o que eu expliquei. Volte e diga para João Batista as teorias filosóficas, as teorias teológicas que nós batemos aqui no dia de hoje. Volte e diga para João Batista toda a nossa conversa a respeito de humanidades. Não. Ele diz, volte e diga a João Batista o que vocês estão vendo. Vocês são testemunhas da instauração do reino de Deus na face da terra. Volte e diga isso a João Batista, que vocês estão testemunhando, são testemunhas vivas, oculares, da instauração do reino de Deus na face da terra. Diga a ele. E como é que esse reino está sendo instaurado? E quais são as marcas da instauração desse reino? Diga a ele que os cegos estão vendo, diga a ele que os surdos estão ouvindo, diga a ele que os aleijados ou coxos estão andando, diga a ele que os mortos estão sendo ressuscitados, diga a ele que os leprosos estão sendo limpos, diga a ele que aos pobres está sendo anunciado o reino, o evangelho do reino de Deus. Queridos, todas estas são marcas físicas e espirituais. Quando Jesus fala, os cegos estão vendo, são cegos mesmo, fisicamente, mas cegos espirituais também, que não eram capazes de enxergar Deus e o reino de Deus e ficavam perdidos. Pessoas como, por exemplo, a mulher samaritana, que estava perdida, confusa. Senhor, aonde nós devemos adorar? Uns dizem que devemos adorar em Jerusalém, outros dizem que devemos adorar no Monte Gerizim. Aonde é que nós devemos adorar?
eram cegos, desentendidos, como Nicodemos, que embora fosse príncipe dos judeus e profundo conhecedor do evangelho, não, perdão, da lei do Antigo Testamento, embora fosse profundo conhecedor da lei do Antigo Testamento, Nicodemos não ainda havia percebido a necessidade de um novo nascimento, estava cego, cegos espirituais, cujos olhos são desvendados. O apóstolo Paulo, Saulo, quando se converte, fica cego pelos primeiros dias, até que Ananias vai, impõe as mãos sobre ele, ora com imposição de mãos, dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus que tu viu no caminho, na estrada para Damasco, quando você vinha, me mandou vir aqui para orar, para que tu vejas e seja cheio do Espírito Santo. E diz o texto que caíram escamas dos olhos de Saulo. Cegos, surdos, espirituais, pessoas que hoje estão andando incapazes de conseguir enxergar a glória de Jesus diante delas, pessoas que pegam a Bíblia, leem a Bíblia e não conseguem entender o que Jesus está ali revelando, pessoas que oram, mas não conseguem ouvir a palavra de Deus, pessoas que não conseguem discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, pessoas que andam cocheando, andam errantes. Jesus fala que os coxos foram curados, Jesus fala que os aleijados foram curados, pessoas que não conseguem andar, não conseguem caminhar em direção a Jesus, pessoas que estavam leprosas, e a lepra ela é sinônimo de pecados, e pecados que estão pegados na pele da pessoa. Os sinais que Jesus usa são sinais físicos e também são sinais espirituais. Refletem questões espirituais. E a glória, a maravilha da instauração do reino de Deus é que quando Deus vem ao nosso encontro, ele vem ao encontro do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. O Senhor vem curar as doenças da alma e do espírito, para as quais não há remédio em farmácia alguma, para as quais não há vacina, doenças para as quais não existe soro nem medicamento. Mas Jesus tem a cura para as doenças da alma e do espírito do homem. Pessoas que no seu interior não andam porque estão aleijadas, pessoas que emocionalmente, psicologicamente não conseguem enxergar porque estão cegas, e são curadas por Jesus. A instauração do reino de Deus é a libertação do homem das suas próprias mazelas. A instauração do reino de Deus é a libertação do homem dos seus próprios pecados e das suas próprias prisões. A resposta que vem para João Batista é a resposta de que o reino de Deus estava se instaurando, estava sendo instaurado. E os seus sinais estão presentes até hoje. O evangelho do reino de Deus está sendo pregado em toda a terra até o dia de hoje. Até hoje, cegos físicos, mas principalmente cegos espirituais, estão sendo renovados na sua visão, e estão enxergando a glória de Deus e vendo Jesus nas suas vidas. Até hoje, pessoas que estão paralisadas, sem conseguir andar nem dar direção para as suas vidas. Até hoje, elas estão sendo libertas, elas estão caminhando em direção àquilo que Deus tem de plano para a vida delas, porque a instauração do reino de Deus nas suas vidas está produzindo libertação e a capacidade delas avançarem em direção ao plano de Deus para a vida delas. Querido, a maior resposta para a nossa vida é a presença e a instauração do reino de Deus através das nossas vidas. Busque este reino. Busque este reino. Busque os sinais deste reino. Perceba onde estão esses sinais e vá atrás deste reino. Coloque a sua vida à disposição para que o reino de Deus possa se utilizar de você. Não apenas o reino de Deus ser instaurado na sua vida, mas a partir
partir da sua vida, ele alcançar outras pessoas. Permita que as marcas do reino de Deus sejam construídas em você pelo fruto do Espírito, que Paulo vai dizer lá em Gálatas. Permita que o crescimento deste fruto do Espírito, das suas características, o desenvolvimento do fruto do Espírito, através da sua vida, na sua vida, leve à instauração do reino de Deus na sua família, no seu lar, na sua vizinhança, na sua cidade, onde você mora. Jesus não dá uma resposta filosófica, porque o reino de Deus não é filosofia. Jesus não dá uma resposta humana, porque o reino de Deus não é o humanismo. Jesus não dá uma resposta social, porque o reino de Deus não é um bem social apenas. Ele transforma, sim, a nossa realidade social. Mas a resposta de Jesus é a instauração e as marcas do reino de Deus. Nós estamos usando nesta manhã o texto de Mateus, capítulo de número 11, dos versos 2 ao verso 6. Eu convido você a ler esse texto aí com você, Mateus 11, de 2 a 6, e perceber ali a resposta de Jesus a uma questão enviada por João Batista. João Batista preocupado com os seus discípulos, sabendo que em breve ele já estaria sendo sacrificado, preocupado com os seus discípulos. Ele manda-os perguntar, ele envia eles para Jesus, ele encaminha os seus discípulos a Jesus. E aí ele diz, olha, perguntem a ele. E a resposta de Jesus a respeito de si era aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Não era uma resposta em si, não era uma solução propriamente, mas era algo que estava acontecendo ali ao redor. Diga para ele que o reino de Deus está sendo instaurado e que estes são os sinais. Vamos abrir os nossos olhos, vamos orar a Deus e pedir isso a Ele. Senhor, abra os nossos olhos. Nos permita, Senhor, enxergar o Teu reino. Nos permita enxergar os sinais do Teu reino. O Teu reino está onde o Teu Espírito está atuando e vidas que estavam cegas, perdidas, tateando, buscando um caminho, encontraram este caminho em Jesus. Vidas que estavam incapazes de ouvir a voz de Deus foram libertas de si mesmas, porque muitas das vezes o egoísmo, o egocentrismo, a vaidade, o orgulho, a soberba impede o homem de ver a direção de Deus para a vida dele, de ouvir a palavra de Deus para a vida dele, e ele acaba querendo um Jesus parecido com ele. E eu termino colocando isso para você. João Batista não reuniu os seus discípulos e explicou para eles quem era Jesus. Perdão. João Batista não juntou os seus discípulos numa reunião e disse o que ele pensava a respeito de Jesus. João Batista não juntou o seu grupo e filosofou, teorizou para ele o que ele entendia, o que ele achava, o que ele pensava, o que ele acreditava, o que ele cria a respeito do Messias. João Batista apontou para o Messias e disse aos seus discípulos, busquem ele. Essa é a nossa maior tarefa, apontar pessoas na direção de Jesus, não na nossa direção. Nossa maior tarefa não é compartilhar o que nós achamos, o que nós pensamos, o que nós teorizamos a respeito de Jesus. Nossa maior tarefa é apontar as pessoas na direção de Jesus e deixar que elas se encontrem com Jesus e que Jesus instaure e mostre a elas a instauração do seu reino nas suas vidas e através das suas vidas. Que nós possamos compreender isso e ver esse grande gesto de humildade, de simplicidade,
que João Batista teve. E o próprio Jesus vai dizer que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. O próprio Jesus disse isso de João Batista. Mas o próprio Jesus vem e mostra aos discípulos de João Batista que o reino estava sendo instaurado. E João Batista dirige ele na direção de Jesus. Que nós possamos fazer isso. Que isso seja algo que a gente consiga compreender. Esta é a nossa missão. É para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para apontar a direção de Jesus para as pessoas. Não fomos chamados para dizer às pessoas o que nós achamos que seja Jesus. Não somos chamados para dizer às pessoas o que fazer para agradar Jesus. Não fomos chamados para dizer às pessoas filosoficamente, teoricamente, quem é Jesus. Nosso chamado é apontar a direção de Jesus para as pessoas e deixar que elas tenham o seu encontro com Jesus. Facilitar que esse encontro aconteça, mas que elas se encontrem com Jesus. E esse encontro é um encontro salvador. Este encontro é um encontro libertador. Este encontro é um encontro que tira a cegueira dos olhos, que tira a surdez, que limpa a lepra da pele, que arranca os pecados da pessoa, que tira ela da paralisia, do cochear, do perder o caminho, de não saber direito para onde ir, de ficar dividida direita e esquerda para onde eu vou. Esse encontro é um encontro com marcas do reino de Deus. E quando você estiver perdido, meu irmão, minha irmã, sem saber, eu digo a você, vá a Jesus. E na presença de Jesus, procure pelas marcas do reino de Deus naquele lugar. Peça a Deus, Senhor, manifesta na minha vida o dom do discernimento de espíritos, para que eu possa perceber claramente qual é o espírito que está norteando isto, qual é o espírito que está orientando isto, se isto provém de Deus ou não. Eu termino lembrando a você uma das palavras mais sábias de toda a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, e ela não está na sabedoria de Salomão. Ela está na sabedoria de Gamaliel, que não era crente em Jesus, mas que quando os líderes judeus, os líderes judaicos da religião judaica estavam tramando o que fazer contra os cristãos, Gamaliel se levantou e disse: olha, meus amigos, não vamos mexer com isso agora não, porque se isso for de Deus, nós vamos ser achados lutando contra Deus. Se isso for dos homens, vai acabar por si mesmo, como tantos outros movimentos surgiram antes e acabaram por si, sem que, de alguma forma, nós precisássemos lutar. Discernimento de espírito, marcas do reino de Deus. Que nós sejamos esta imprensa que marca o reino de Deus por onde nós andarmos. Mateus capítulo 11, dos versos 2 a 6, a resposta de Jesus aos discípulos de João Batista eram as marcas do reino de Deus. Diga a ele que vocês são testemunhas oculares que as marcas do reino de Deus estão sendo impregnadas, impressas. Vamos usar um português bem ruim, imprimidas. Mas você vai entender exatamente isso. Imprimidas, né? A marca, a figura, o reino de Deus. Que nós sejamos esta marca do reino de Deus por onde nós andarmos. Que nós possamos apontar, como João Batista, a direção de Jesus para as pessoas. E elas possam se encontrar por si mesmas com Jesus e serem também impactadas, impressas nelas, no seu coração, as marcas do reino de Deus, e elas serem transformadas em prensas para imprimir as marcas do reino de Deus por onde elas parem, por todos com quem elas se conectarem. Que Deus te abençoe,
Que você tenha uma boa quarta-feira. Pastor Frederico, lá da Croácia. Gente, tem gente lá da Croácia. Pastor Frederico, Deus abençoe. Vinícius, Deus te abençoe, Vinícius. Senhor, Deus contigo. Luiz. Oi, Luiz. Sandra, querida, beijo grande. Zelza, Serginho, Deus abençoe. Marlon, meu querido, Deus te abençoe. Irmã Sônia, Deus te abençoe. E tanta gente querida participou conosco aqui nesses 30 a 35 minutos. Nós vamos terminar orando. Este vídeo, daqui a alguns minutos, estará disponível no meu YouTube. E aí você pode também, a partir do YouTube, assistir e compartilhar. E eu convido você a compartilhar no seu Facebook esta live, esta meditação, esta reflexão em torno de 30 minutos, todos os dias, pela manhã, às 11h35 da manhã de Portugal, horário de Portugal, 11h35 minutos da manhã, horário de Portugal, por volta de 7h35 da manhã, horário do Brasil, nós estaremos aqui em live, trazendo uma meditação, uma reflexão da palavra de Deus pelo Facebook e pelo Instagram. Deus te abençoe, que você tenha uma boa quarta-feira na presença do Senhor. Pai, em nome e para a glória de Jesus Cristo, Senhor, nós rendemos a Ti todo louvor, toda honra, toda glória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Deus dos altos céus, Deus sobre toda a face da terra, Deus sobre as nossas vidas. Que o Teu reino venha ao nosso encontro, que o Teu domínio, que o exercício da Tua autoridade, da Tua soberania sobre as nossas vidas venha ao nosso encontro e nós sejamos abençoados pelo exercício do Teu senhorio sobre nós. E também sejamos transformados, impregnados, impressos numa marca, numa imagem do Teu reino, e por onde andarmos, com quem conectarmos, possamos transmitir esta marca e revelar os sinais do Teu reino na face da terra. Eu oro, Pai, agradecido no nome de Jesus, pedindo a Tua bênção, a Tua graça e a prosperidade da Tua obra, do Teu plano sobre a vida de cada irmão que está nesta manhã conosco, que esteve, precisou sair, que estará assistindo no futuro esta mensagem. Que, ó Deus, a Tua presença e o Teu domínio e a Tua autoridade e o Teu reino venha sobre a vida dele, dela, de sua família, de seu lar, e que o Senhor seja glorificado sobre esta vida, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até amanhã. Graça e paz do Senhor Jesus.